é tempo de Páscoa, é o Cristo ressuscitado. E nós não podemos perder essa perspectiva. Quem me acompanha todos os dias, quem me acompanha só nessa missa da manhã, sabendo que no domingo ainda temos a missa das 11, inclusive com a visita de Nossa Senhora do Rocio, com 5 bispos aqui conosco, logo às 11, depois às 18 também. Mas é tempo pascal e é um tempo prolongado, onde nós somos chamados a evidenciar o Cristo ressuscitado e a força da ressurreição. E hoje, esse chamado também domingo do bom pastor, esse domingo onde se reza pelas vocações, para que Deus suscite pastores para o rebanho, por isso é esse o sentido. Vamos entrar primeiro no contexto de Nosso Senhor. É verdade que essa missa é mais curta, então eu tenho que ser mais rápido na pregação. Mas o contexto é como que funcionava com as ovelhas. Da mesma forma com que os pastores, ou aqueles que cuidam de animais. Naquele tempo de Nosso Senhor, lembre-se, Jesus viu muito isso. As planícies, a relva, a grama, o capim era longe da cidade. Então, cada família naturalmente tinha muitos carneiros, muitas ovelhas. E eles tinham que levar pastar. Mas veja, era quase um dia ou 2 de jornada. Então não dava para ir e voltar todos os dias. Geralmente revezavam entre os filhos, quando era idoso o dono das ovelhas. Se não era feito por isso. Lembremos de Moisés, que por 40 anos foi criador de ovelhas. E foi indo cuidar das ovelhas que encontrou Javé nas sarças ardentes. Eles iam, quando chegava a noite, o que é que faziam? Se cada pastor cuidasse só das suas ovelhas, havia muitos lobos. Então o que eles faziam? Um curral, um lugar comum onde os pastores de grupos de ovelhas deixavam à noite, e eles revezavam a guia para cuidar das ovelhas. Jesus sabia disso. E de manhã não tinha chip marcando cada ovelha. Gente, vou lembrar quantas vezes lá no sítio você fazia mimosa, malhada, e a vaca vinha, o boi vinha. Não é assim? Conhece a voz, o jeito de chamar. Assim era com as ovelhas. Chegava o dono e conhecia, aquela, vem mimosa, vem malhada. Chamava pelo nome das ovelhas. Depois vinha o outro. As ovelhas seguiam o seu pastor. Na outra noite se uniam tudo de novo. Jesus contou isso. E ele diz assim: quem entra pela porta é porque conhece e quer o bem das ovelhas. Agora, quem é que à noite passaria pelo vigia? Não, pularia a cerca e tentaria roubar. Então quem pula a cerca, quem vem é um mercenário, é um ladrão, é quem rouba. Mas eles não entenderam o que Jesus queria contar. A partir da sua própria experiência, ele deve ter visto inúmeras vezes isso. Ele diz: eu sou a porta. Eu sou aquele que cuido das ovelhas. As ovelhas me conhecem, e eu as chamo pelo nome. Aqui Jesus não diz que é o bom pastor, ele diz que é a porta, quer dizer, ele é aquele que vigia as ovelhas, aquele que tem a tramela, aquele que tem o cadeado para guardar, para proteger. Ele diz: eu não quero abrir mão das minhas ovelhas. Quando chegar a noite eu cuido. Quando vier o ladrão, eu protejo. Quando vier o mercenário, eu os defendo. Jesus está dizendo que Ele quer uma intimidade conosco, da mesma forma que o pastor
tinha com as suas ovelhas. Ele nos conhece pelas nossas particularidades. Assim como o pastor conhece, que tem uma mancha no focinho, é uma que tem uma pata preta, a outra que tem uma orelha machucada. O pastor conhece tudo. O Senhor conhece as nossas virtudes e os nossos defeitos. E Ele diz: eu não sou mercenário, eu não sou ladrão. Os que vieram antes de mim, quer dizer, também teve pessoas que disseram que eram Messias. Até hoje, tem gente que oferece uma salvação fora de Jesus Cristo. E não há salvação fora de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então Ele está dizendo: aquilo que é fora de mim é para roubar e matar. Eu cuido das minhas ovelhas, eu as conheço. Nesse primeiro aspecto, a pergunta é latente: nós reconhecemos a voz de Jesus? Nós reconhecemos a voz do Senhor? Ou no meio de tanta gritaria, de tantas palavras, tantas promessas, de tantas ofensas, nós não identificamos o que é de Deus e o que é do inimigo? Na nossa vida, nós reconhecemos quando é o ladrão que está nos chamando, aquele que quer a nossa perdição. Quem é o pai de todos os ladrões? Aquele que quer roubar nossa alma, nossa vida, nossa felicidade, nossa salvação, nossa família, nossa união. Será que identificamos isso que está sendo proposto? Não é de Deus, é do maligno, e vai me levar à perdição? Isso eu reconheço que é de Deus. Meus irmãos, isso é um exercício nosso. E não se iluda, se nós não ficarmos atentos para identificar, nós compramos gato por lebre. Depois você vai dizer: mas me pareceu ser. Mas nós temos a oportunidade de discernir. Nós podemos discernir o que é para o bem e o que é para o mal. Um segundo aspecto hoje muito impressionante, creio que poderia falar mais na outra missa, é que Jesus deixa muito claro aqui: eu vim trazer a vida, e vida em plenitude. Mas veja, Ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Quem entrar por mim será salvo. Onde que o Senhor diz que Ele é capaz de dar a vida e vida em abundância? Aqui é preciso ir para a segunda leitura. Quando Pedro nos escreve uma carta, lembrando isso, o Cristo disse que daria vida pelas suas ovelhas. E quando olhamos para o crucifixo, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. O pastor que deu a vida pelas ovelhas. Não é uma promessa, é uma realidade. Ele deu a vida e continua a dar para salvar-nos e salvar todas as ovelhas. E é por isso que Pedro vai dizer: por suas chagas, onde o cordeiro imolado foi morto. Por isso que é muito forte a imagem de Jesus, o cordeiro imolado. É muito forte essa imagem, porque é quando Cristo, Ele, lembrando, não sei se você vai lembrar, lá do Antigo Testamento, quando Abraão levou Isaque para o sacrifício, e o pai, e o filho, o menino carregando o feixe, e Abraão lá naquela angústia, naquela dor, porque ele estava disposto a matar o filho. Se coloca no lugar, e de repente o menino com a lenha nos ombros se vira e diz assim: pai, nós temos o fogo, temos a lenha, cadê o cordeiro? Imagina quanto isso não foi para o pai.
E na hora que Abraão estava com a faca na mão para matar o filho, berrou um cordeiro. Deus providenciou, salvou Isaque. Filhos, temos a lenha, temos o fogo, e até o final se esperava que aparecesse o cordeiro, mas o cordeiro foi Jesus. Se Isaque foi preservado, Jesus se deu como cordeiro imolado. Se nós entendemos isso, ninguém poderia duvidar do amor de nosso Senhor. Ninguém poderia colocar em questão a sua ressurreição. O pai que viu o filho se oferecer, não aceitou a sua morte e o ressuscitou. Por isso, São Pedro vai dizer: se nós, ovelhas deste rebanho, feridos, pecadores, e nós somos, meus irmãos, haja visto, olha para a humanidade, dá uma olhadinha para ver o que nós estamos vivendo. De novo, não é um porquê, mas nós temos que acordar que é um para quê. Tudo isso que está acontecendo, quando vai terminar, não sabemos. Não sabemos, ninguém tem manual de instrução de uma pandemia de tamanho global. Mas para quê? Como que nós podemos aprender com isso, e se é que vamos aprender? Será que as feridas de pessoas que viram seus entes queridos morrerem, ou o medo da morte que nós estamos tendo, o medo do contágio, essa paralisação forçada, esse deserto forçado na dor, vai nos fazer compreender que em Deus teremos vida em abundância? Mas enquanto ouvirmos mercenários, quando ainda a regra máxima for o dinheiro, o evangelho de hoje, as ovelhas estarão fadadas a morrerem, miseráveis, famintas, sem os recursos. Você percebe como o evangelho se aplica nos dias de hoje? Totalmente. São Pedro vai dizer com tanta clareza: por suas chagas, onde ele mostrou o amor que tem, fostes curados. E fomos, e podemos atualizar, e somos. As nossas feridas pessoais, eu dizia das feridas do mundo, dizia das feridas de todos os povos. Não por acaso, lá junto com tantas imagens de Nossa Senhora, nós colocamos o globo terrestre, porque é uma visão que nós temos que ter maior do que nós mesmos. O mundo precisa das santas chagas de Jesus e do sangue redentor para ser curado, mas também na nossa vida pessoal. E nesse momento, se eu e você nos dermos conta que temos as chagas, e temos falhas, pecados, misérias, vamos pedir: Senhor, curai-me. E o Senhor não medirá esforços, olha onde Ele já foi, e o que Ele não é capaz de fazer para nos salvar. Veja, ainda continua dizendo: vocês andavam, Pedro dizendo, como ovelhas desgarradas. Meus irmãos, nós não somos ovelhas desgarradas. Nós não somos ovelhas que quando chega a noite, cada ovelha, cada um para si, Deus para todos. Vamos voltar à parábola de Jesus. Ele é aquele que vai e recolhe cada uma, a malhada, a pintada, a orelha torta, e vai colocando no aprisco. Assim também eu e você, Ele nos recolhe. Quando chega a noite, Ele não nos abandona. E não faz te lembrar uma mensagem de domingo passado? É noite, Senhor, fica conosco. Quando chega a noite na vida, as noites traiçoeiras, quando escurece
e fica tenso na nossa vida, o Senhor está conosco, dentro de casa, está conosco nos protegendo. Ainda diz São Pedro, eram como ovelhas desgarradas, mas agora vocês têm um pastor, que é guarda de vossas vidas. De novo, Ele veio trazer vida, e é por isso que na primeira leitura, no dia de Pentecostes, que nós vamos celebrar dia 31, caminhando, nós estamos no terceiro dia do mês de maio, e vamos até dia 31, depois culminando com a novena do Espírito Santo e Pentecostes. No dia de Pentecostes, Pedro disse, escutem, o que é preciso, salvai-vos dessa gente corrompida. Não se deixem levar pelo ladrão, pelo mercenário, pelo aproveitador, pelo caminho fácil, por aqueles que prometem as coisas imediatas. Meus irmãos, salvai-vos de uma vida corrompida. É preciso viver o batismo. E ainda volto ao início da segunda leitura. Para isso, é preciso ter confiança e paciência. Pedro vai dizer, suportai com paciência. Isso vos torna agradáveis a Deus. A paciência é fundamental para nos deixarmos conduzir por Jesus. Nos dias de hoje, a virtude da paciência, que é um dom do Espírito, é fundamental. Não a paciência que nos faz preguiçosos, mas que nos faz confiantes e esperançosos. No final da minha homilia, quero dizer duas coisas ainda. Uma, que nós e você é nosso convidado. É verdade que nessa missa, se você participou dessa, vai ter às 11, depois às 18, mas durante todos os dias, de segunda a sábado, ao meio-dia, e domingo você escolhe, nós estaremos com Nossa Senhora, um mês com Maria. Eu disse, no dia de São José, que foi dia 1º, feriado nacional, que cada um pegasse um cordão, e hoje nessa missa eu vou fazer, que eu não sei se as outras eu vou conseguir presidir. Estarei, porém não significa presidência. Que cada um pegasse até 3 cordões. Não precisa ser bonito desse jeito. Pode ser um cordão, pode ser uma fita. E cada missa você vai fazendo o nozinho, faremos depois. Mas mais do que o cordão em si, é cingir-se de oração, é atar-se de oração, é estar vigilante. Cinto a gente usa aqui para estar vigilante na oração, tal qual Nossa Senhora. No final, no dia de Pentecostes, dia 31, se você quiser ficar com um e usar, que assim seja. Se quiser oferecer a uma pessoa, tem mais 2. Se quiser oferecer a famílias, mas o importante não é lá, é a partir a cada dia você rezar na intenção. Ainda uma última coisa que creio ser importante: teremos a visita aqui neste santuário, em alguns hospitais da cidade, da imagem da padroeira do Paraná, na missa das 11, que será de Nossa Senhora do Rocio. Ela que se tornou tão forte em meio a uma pandemia. E você é convidado a nos acompanhar. Hoje às 11 horas estará conosco o Dom Jeremias, arcebispo de Londrina, presidente do Regional Sul 2, Dom Edmar Peron de Paranaguá, Dom Peruso, arcebispo, Dom Hamilton, auxiliar, Dom Francisco, Padre Dirson, Padre Valdecir, e eu estarei junto. Mas o grande apelo, se você percebeu, é passarmos o mês com Maria. Nós continuamos o evangelizar em casa. Se no momento certo for decidido diferente, voltar-se a algumas missas com público menor, mas com pessoas, o faremos.
Mas a pandemia não terminou, e por amor de Deus, se possível, e force isso, estar em casa. A casa é um lugar sagrado. Peçamos que Nossa Senhora nos ajude neste propósito, e que o Senhor Jesus, aquele que é a porta das ovelhas, não permita que da porta das nossas casas entre a mentira, a discórdia, a desavença. Senhor, o pastor que nos cuida, protegei a mim, minha família e a humanidade. Amém.